Hoje vamos falar sobre um tema que para muitas pessoas é bastante novo. Quero falar um pouco além daquela velha ideia de que comemos uma comida pouco saudável e isso dá-nos um problema de saúde, como excesso de peso, ou colesterol elevado, ou diabetes. Isso está certo, há alguma verdade nisso, é claro. Mas vamos refinar um pouco essa ideia. Os alimentos permitem controlar as nossas hormonas e as hormonas controlam tudo no seu corpo. E se souber como os alimentos podem manipular as suas hormonas, então tem controle sobre um enorme número de coisas que influenciam a sua saúde. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então, afinal, o que é que são hormonas? Uma hormona é como uma carta. Vai de um lugar para outro. Uma hormona é feita num dos seus órgãos, passa pela corrente sanguínea para outra parte do seu corpo onde entrega a informação. Por exemplo, a sua glândula tiroide, que está na base do pescoço, faz a hormona da tiroide que vai até às células do seu corpo e dá-lhes energia. Mas às vezes não temos hormonas suficientes. É como não receber cartas suficientes no correio. Não se tem a informação de que se precisa. O oposto também pode acontecer, onde se tem demasiadas cartas no correio, demasiada informação no caminho das hormonas, que podem causar todo o tipo de problemas. Mas nós precisamos de estar em equilíbrio. E esta palestra tem tudo a ver com o equilíbrio do seu corpo. Muito bem, então hormônio número 1. Falemos de insulina. Você conhece a insulina? Esse é o problema na diabetes, certo? Bem, eu quero mostrar-vos como funciona a insulina, como ela deixa de funcionar e o que se pode fazer para que volte a funcionar. Ok, isto é muito importante, porque muitas pessoas estão preocupadas com a diabetes, mas já ouviram coisas que não estão exatamente corretas, como o açúcar dê-me diabetes. Então vamos refinar essa ideia. Está a ver esta forma oval roxa no meio do seu ecrã? Isso é uma célula. Pode ser uma célula muscular no seu corpo e funciona a glicose. A glicose é um açúcar simples que alimenta as suas células. O problema é que tem de entrar na célula para ser benéfica. E a membrana que envolve essa célula muscular mantém-na fora. A glicose não consegue passar. O que é que se faz? Bem, existem pequenos canais que podem ser abertos, se tiver a chave. A chave é uma hormona. É feita no seu pâncreas e chama-se insulina. Essa hormona insulina chega à superfície das suas células e abre pequenos canais para permitir que a glicose entre na célula. Está a acompanhar-me até agora? Então, o pâncreas faz esta hormona insulina, atravessa a corrente sanguínea até às suas células e abre a membrana celular. E agora a glicose entra. Isso é simplesmente fantástico. Então, o que é que pode correr mal, não é? Bem, isto é o que poderia correr mal. Digamos que o meu jantar foi assim. O meu almoço tinha esse aspecto, o meu pequeno almoço tinha este aspecto e estou a comer muitos alimentos gordurosos. E exatamente, há muita gordura nesta comida. E essa gordura, a gordura nos alimentos que comemos, acumula-se dentro de nós próprios. Então, aqui está a nossa célula. Está tudo a correr bem, exceto que... O que é isto? É a gordura do queijo? É a gordura da maionese? É a gordura da carne de vaca? Da carne de porco? Do peixe? Do frango? Mas veja agora. Os médicos odeiam palavras simples como gordura. Tem que ser um pouquinho mais sofisticada. Então chamam-lhe lípido intramiocelular. É a gordura dentro da célula muscular. Quando a gordura se acumula dentro da sua célula, a chave da insulina já não funciona. A insulina ainda se liga à célula, mas já não abre a membrana celular e a glicose não consegue entrar. Então, o que é que eu faço? Posso tirar essa gordura de dentro de mim mesmo? E se eu retirasse todos os produtos animais da sua dieta? E se começássemos uma dieta vegan? Sem carne, sem laticínios, sem ovos? E se eu fosse um passo além disso e mantivesse os óleos bem baixos também? Bem, se não houver produtos animais, não houver gordura animal e se mantiver os óleos em muito pequena quantidade, não haverá muito de qualquer tipo de gordura. E aí a gordura que está dentro da sua célula começa a dissipar-se e começa a desaparecer. E quando essa gordura desaparece, então a chave da insulina começa a funcionar novamente. E abre os canais e a glicose volta a entrar na célula e todos ficam felizes outra vez. Então, ok, se eu tenho a diabetes, ela começou como resistência à insulina.
começou como gordura dentro das minhas células. E então comecei uma dieta baseada em plantas, sem muitos óleos, e a gordura desapareceu. E agora a minha diabetes melhorou e talvez até tenha desaparecido. Ok, mas pode mesmo melhorar? Bem, em 2003, o Instituto Nacional de Saúde deram à minha equipa de investigação uma bolsa para testar isto. Testamos uma dieta baseada em plantas contra uma dieta convencional da diabetes. E uma dieta convencional, se souberem do que eu estou a falar, é cortar calorias para tentar perder peso, manter os hidratos de carbono estáveis e não ingerir demasiadas gorduras más. Esta é a abordagem da dieta convencional da diabetes. Mas a nova abordagem que estávamos a testar era uma dieta baseada em plantas, o que significa que era vegan, sem produtos animais. Mantivemos os óleos realmente muito baixos, portanto não havia muitas batatas fritas gordurosas e molhos de salada oleosos e esse tipo de coisas. E utilizamos também alimentos de baixo índice glicémico. Não se prendam aqui à terminologia, ok? Um alimento de alto índice glicémico é algo como o pão branco, que faz com que o seu açúcar no sangue suba muito rapidamente. Isso é alto índice glicémico. O pão de centeio, por exemplo, é mais suave para o seu açúcar no sangue, porque não sobe tão abruptamente. O pão pumpernickel, que é um pão de grãos de centeio integrais, é ainda mais suave. Portanto, estamos apenas a escolher os alimentos de índice glicémico mais baixo. Não é baixo teor de hidratos de carbono. Na verdade, há muitos hidratos de carbono saudáveis nesta dieta, mas é vegan, muito baixo em óleos e os alimentos que estamos a escolher são alimentos saudáveis. E o teste que utilizamos, quando estamos a rastrear como a diabetes estão, chama-se hemoglobina A1C. Se calhar até conhece. É um indicador de controle de açúcar no sangue. E se tiver diabetes, você quer esse valor abaixo de 7. Bem, os nossos participantes na investigação eram cerca de 8 no início. A linha vermelha aqui são as pessoas na dieta convencional. Eles melhoraram, sim. Caíram cerca de 0,4 pontos percentuais absolutos, o que é bom. Mas os vegans, que são a linha azul, caíram 3 vezes mais. E isso fez história na medicina. E deixem-me colocar aqui uma cara no assunto. Este é o Vance. Vance era um polícia, depois trabalhou num banco e juntou-se ao nosso estudo. Ele falou-nos da diabetes na sua família. Ele disse que sabia tudo sobre isso. E disse que sabia bem que poderia perder a visão ou até podia perder uma perna com isso. O pai de Vance tinha morrido aos 30 anos e o Vance tinha 31 quando lhe foi diagnosticado a diabetes. Mas ele começou a fazer a dieta baseada em plantas, a dieta vegan. E ele disse, sabe, isto é realmente simples. E eu disse, simples? Normalmente as pessoas pensam que uma dieta vegan é um grande desafio. Não, disse ele. Uma dieta típica da diabetes significa que se corta calorias. Portanto, vai-se para a cama com fome todos os dias, é preciso contar gramas de hidratos de carbono e é um pouco entediante. Mas uma dieta vegan significa que em vez de chili com carne, eu como chili de feijão, ou em vez de molho de carne na esparguete, como o molho de tomate, e talvez alguns legumes grelhados à parte e uma salada saudável. Não é difícil, é fácil de fazer até. E durante mais de um ano, ele perdeu 27 quilos. O seu médico parou a medicação. E quando obtivemos um resultado da hemoglobina A1C, esta tinha caído de 9,5 no início do estudo para 5,3, o que por acaso é um valor absolutamente normal nas análises. Deixem-me dizer-vos o que é que isto realmente significa. Quando eu andava na Faculdade de Medicina, na Universidade George Washington, ensinaram-me que a diabetes é algo com que se vai viver sempre. É uma via de sentido único. Se a tiveres, vais morrer com ela. Espera aí. Aqui está um homem que tinha tido diabetes durante anos. Na verdade, ele nem estava muito estável, mas ele tinha feito alguma coisa que o tinha livrado dos seus medicamentos e tinha baixado tanto a sua A1C que já nem sequer estava em valores de pré-diabetes. Ele estava totalmente normal. Ele podia ir a qualquer clínica do mundo e ninguém saberia que ele alguma vez tinha tido diabetes de tipo 2. Não me interpretem mal. A diabetes pode estar à espera ao virar da esquina. Isto porque ali está o queijo, ali estão as asinhas de frango e se mergulhar novamente naquelas coisas, a sua diabetes pode voltar. Mas o ponto é este. A diabetes é uma rua de 2 sentidos. Se a tiver, pode melhorá-la e, por vezes, livrar-se dela. Ok, então, uma dieta saudável tem cereais, vegetais, legumes, ou seja, feijões, ervilhas e lentilhas e também frutas. Estes são os 4 grupos alimentares saudáveis e se os juntarmos a uma dieta saudável,
contra a diabetes. Mas estamos apenas a começar. Eu quero falar-vos sobre hormonas sexuais. A insulina é a hormona que rastreia a glicose. Hormonas sexuais como o estrogênio afetam o nosso corpo de muitas maneiras. Esta é a Robin. A Robin um dia telefonou-me. Eu estava sentada à minha secretária, o telefone tocou e ela disse: Dr. Barnard, preciso da sua ajuda. Preciso de analgésicos. Eu não consigo sair da cama. Eu perguntei: qual é o problema? E ela descreveu-me um cenário assim. Ela disse: eu estou basicamente a ser torturada por dores menstruais cerca de um dia, todos os meses. E por causa disso, simplesmente não consigo funcionar. O termo médico para isso é dismenorreia, que basicamente significa cólicas menstruais, que são bastante comuns. Mas para cerca de 1 em cada 10 mulheres, as dores são tão más que não conseguem realmente funcionar muito bem durante cerca de um dia por mês. Mas nós tínhamos ouvido dizer que os alimentos podem afetar as nossas hormonas de várias maneiras. Mas tínhamos ouvido isto não por causa da investigação sobre cólicas, ouvimos isto por causa da investigação sobre o cancro da mama. E os investigadores queriam saber como podemos reduzir as hormonas estrogénicas, porque os estrogénios podem impulsionar alguns casos de cancro de mama. Os investigadores da Universidade de Tufts trouxeram 48 mulheres, deram-lhes variadas dietas, cortaram a gordura, aumentaram a fibra, e o que descobriram foi que, se apenas cortassem a gordura na sua dieta, apenas isso, os estrogénios diminuíam. Estradiol, estrona, estradiol livre e sulfato de estrona, estes são vários tipos de estrogênio, e eles diminuem. Se aumentarmos a fibra, isso também reduz o estrogênio. Assim, quando a Robin me ligou, eu pensei: espera um segundo, ela tem cólicas. Aposto que isso significa que ela tem um pouco de estrogênio a mais no seu sangue, o que está a agravar esses sintomas. Se conseguirmos cortar a gordura da dieta e aumentar a fibra, talvez o seu nível de estrogênio deixe e ela terá menos dores. Por isso eu sugeri: vamos a isto. Que tal não haver produtos animais para o próximo mês? Manter os óleos muito baixos e vamos ver o que acontece. Vamos ver como é que se sente durante o próximo mês. E para os próximos dias eu vou dar-lhe analgésicos, só mesmo para agora. Mas depois vamos ver se a mudança da dieta vai aguentar-te durante o próximo mês. Ela ligou-me depois disso e disse-me: isto é a coisa mais miraculosa de sempre. No final do mês seguinte, ela não teve nenhuma dor. E também no mês seguinte e no mês seguinte. Mas se ela relaxasse um pouco a sua dieta, a dor voltava. Ok, isto foi convincente. Portanto, o que sugeri para ela fazer foi muito simples. Nenhum produto animal e minimizar os óleos para ver se a dor menstrual desaparece. Acabámos por decidir pôr isto à prova num grande grupo de pessoas que trabalhavam com o Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Georgetown. Trouxemos mulheres que tinham dores menstruais, metade delas começou a dieta que acabei de descrever, a outra metade estava a tomar um suplemento que era um placebo. E depois de 2 ciclos, 2 meses, eles trocaram. O grupo da dieta começou a suplementar e o grupo do suplemento começou a dieta. E o que descobrimos foi impressionante. Publicámos os resultados numa revista chamada Obstetrics and Gynecology. E em resumo, a dieta funciona. A dor diminuiu, a intensidade da dor diminuiu e também a duração diminuiu. E não só a dor, mas também os sintomas da TPM, como a retenção de líquidos, o inchaço e o humor. Todas estas coisas melhoraram. E no decurso deste estudo tivemos uma experiência interessante. Pedimos a todas as mulheres que não usassem pílulas anticoncepcionais ou quaisquer outras hormonas, porque este era um estudo para ver como os alimentos afetam as hormonas. E uma das mulheres do estudo disse: não se preocupem comigo, eu não utilizo pílulas, eu não uso nenhum tipo de contracepção. Isto porque eu sou infértil. Ela disse que ela e o marido tinham sido examinados anos antes e ela disse: não é ele, sou eu não tenho ovulação. Por isso, ela não usou nenhum tipo de hormonas. E ela pensou: tudo bem, sem problema. Quando ela estava no 2º mês da dieta vegan de baixas gorduras, ela veio ao nosso centro de investigação. Ela disse: Dr. Barnard, tenho más notícias e tenho boas notícias. Eu perguntei: o que foi? Ela disse: a má notícia é que vou deixar o seu estudo. A boa notícia é que estou grávida! É isso mesmo, ela deu à luz um bebê saudável. E quando eu a vi novamente, 3 anos mais tarde, ela veio a uma das minhas palestras, ela tinha 3 filhos. Ela não era infértil, ela estava desequilibrada. Portanto, deixem-me voltar atrás. Eu sei que já falámos bastante sobre
como os alimentos podem afetar as hormonas. Deixem-me ver se conseguimos fazer algum sentido disto. Durante os anos reprodutivos de uma mulher, as suas hormonas são uma espécie de montanha russa durante as 2 primeiras semanas, como vê neste gráfico. A quantidade de estrogênio no seu sangue sobe ao máximo e depois cai subitamente. Isto é quando ela está a ovular e o ovário está a libertar um óvulo. Depois, durante a semana seguinte, a quantidade de estrogênio sobe novamente, e isto porque o útero é o órgão mais otimista do corpo, porque todos os meses está convencido de que nós vamos engravidar de certeza. Bem, a razão pela qual o faz é que quer preparar o útero para a gravidez. Mas após essa 3ª semana, o útero, decepcionado, descobre que afinal não estamos grávidas e a quantidade de estrogénios cai, o revestimento uterino é descartado e no mês seguinte começa outra vez. Mas tudo isto pode subir ou descer com base no que se come. Como mencionei anteriormente, os alimentos ricos em gordura provocam a produção de mais estrogênio. Os alimentos ricos em fibra causam menos estrogênio a ser produzido. Muito bem, deixem-me mostrar-vos como é que isto é dentro do vosso corpo. Este é o útero no meio da imagem. E à esquerda e à direita vêem-se os ovários e estão ligados pelas trompas de falópio. No útero, vêem aquele forro cor-de-rosa ali? Todos os meses vai engrossar, porque o estrogênio diz: ok, este mês talvez ficamos grávidas, vamos engrossar este revestimento uterino em antecipação da gravidez. Hein? O estrogênio impulsiona essa mudança. Se tiveres demasiado estrogênio no sangue, o que acreditamos que acontece é que o revestimento engrossa demasiado. E depois começa a produzir prostaglandinas que doem muito, especialmente quando se desfazem no fluxo menstrual. E quando o Robin estava a descrever-me os seus sintomas, eu pensei: é isso que ela tem. Ela tem demasiados estrogénios. Demasiado engrossamento, demasiadas prostaglandinas, demasiadas dores. Tudo o que fizemos foi trazer a fibra, ficar longe da gordura com uma dieta vegan e o estrogênio desceu e isso ajudou nos seus sintomas. Muito, muito simples, não é? Ok, então como é que os alimentos podem realmente equilibrar as minhas hormonas? Já falámos sobre os resultados do estudo da Universidade de Tufts e outros estudos mostraram exatamente a mesma coisa. A fibra reduz os estrogénios, a gordura aumenta o estrogênio. É muito simples. Ok, estão a ver esta espécie de órgão triangular no topo? Este é o seu fígado. Sabia que o seu fígado livra-se do excesso de estrogênio? É. O seu fígado retira o estrogênio do sangue e envia-o através daquele canal biliar verde para o seu trato intestinal. E o seu trato intestinal conduz esse estrogênio indesejado por ali fora e depois sai com os dejetos. Assim está literalmente a deitar estrogénios indesejados pela sanita abaixo. Mas o problema é o seguinte: se não tiver fibra suficiente na sua dieta, isso não vai acontecer. Digamos que comeu peixe ao pequeno almoço, frango, bife, iogurte, leite. Eles não vêm de plantas, não têm nenhuma fibra. Os produtos animais não têm fibra. E se não têm fibra no seu trato intestinal, os estrogénios não ficam lá parados. Eles são reabsorvidos de novo na sua corrente sanguínea e vão parar de volta ao fígado. Deixem-me certificar que estão a entender. O fígado puxa os estrogénios indesejados para fora e eles vão para o trato intestinal. Se houver fibra, ela leva-os para fora. Se a fibra não estiver lá, você reabsorve. E a maioria das mulheres na América do Norte não tem muita fibra na sua dieta. Ou pelo menos não tanto quanto seria realmente útil para elas. E assim estão a reciclar as suas hormonas, minuto após minuto, hora após hora. Uma vez iniciada uma dieta saudável à base de plantas, a fibra nesses alimentos interrompe esse ciclo e tira essas hormonas indesejadas do seu corpo. É espetacular, não é? Ok, eu quero ter a certeza de que estão a prestar atenção. O spam tem ou não tem fibra? O que acha? Eu sei. O spam é de um animal, não é de uma planta. Os animais não têm fibra, apenas as plantas têm, por isso não tem qualquer fibra, certo? Aqui está o caixote de lixo, aqui vai ele. Ok. KFC, tem ou não tem fibra? Bem, não há fibra no frango, mas há um pouco de fibra no cartão. Se comer o cartão, pode ter um bocadinho de fibra aí. Desculpem. Vamos livrar-nos disto. Aqui vai ele. E que tal isto? Há alguns alimentos processados que começaram talvez como uma planta, mas foram tão processados que já não se parecem com nada. Por isso, também nos vamos livrar disto. Ok. Então, aumentar a fibra ajuda e cortar a gordura também ajuda. Há mais alguma coisa que eu posso fazer? Sim, há mais uma coisa.
E eu quero contar-vos uma história. Esta é a Catherine. A Catherine cresceu no Louisiana, foi engenheira aeroespacial da Força Aérea e em 2003 a Catherine foi enviada para o Iraque para construir bases militares. E quando se está numa zona de guerra, trabalha-se muito, longas horas e só se come o que o governo nos fornece. Não se ganha peso lá. No entanto, assim que foi enviada para casa após a sua viagem de serviço, os seus amigos e família disseram: Catherine, de que é que sentiste falta quando estiveste no Iraque? Vamos sair e vamos comer isso. E sabem o que é que ela sentiu falta? Ela sentiu falta do queijo, do macarrão e queijo, dos snacks de queijo, todos os tipos de queijo. Então ela atirou-se ao queijo. De facto, uma amiga dela deu-lhe uma caixa inteira de macarrão com queijo. Eu não estou a brincar. Foram 48 jantares de macarrão com queijo que ela comeu durante 48 dias seguidos. Ela ganhou peso. Ela também desenvolveu uma síndrome chamada endometriose, que é quando as células que revestem o útero começam a escapar e implantam-se à volta do abdômen, ligam-se ao trato intestinal, aos ovários, às trompas de falópio e isso pode causar sérios problemas. Pode causar dores, pode causar infertilidade, porque podem estrangular as trompas do falópio e destruir os ovários. Este era o seu problema. Ela foi ao médico, analgésicos não funcionaram, medicamentos não a ajudaram grande coisa, comprimidos hormonais não funcionaram, e o médico disse: bem, a única outra opção é uma histerectomia. Basta tirar-lhe o útero. Bem, a Catherine tinha 27 anos. Ela e o marido eram praticamente recém-casados e não estavam muito convencidos de que queriam fazer uma histerectomia naquela altura. Eles não tinham filhos ainda, mas o seu médico disse: veja, você sabe que é provável que a endometriose a tenha tornado infértil de qualquer maneira. Não tem nada a perder com a histerectomia, exceto a sua dor. Por isso, com alguma relutância, ela concordou. Mas antes de poder fazer a histerectomia, foi a uma nutricionista que lhe deu basicamente a dieta de dor menstrual que eu tinha prescrito para a Robin. Vegan, nenhum produto animal, mantém os óleos muito baixos. E foi o que a Catherine fez. Ela começou a sentir-se melhor, muito melhor, aliás. E 6 semanas depois, chegou o dia da sua histerectomia, foi para a sala de urgências e, apesar de se sentir melhor, ela disse: eu acho que vou fazer esta operação, porque o médico diz que eu já estou infértil e ainda continuo a ter algumas dores. Eu estou muito melhor, mas ainda tenho alguma dor. Acho que preciso de fazer esta operação. Elas anestesiaram-na e 1 hora depois, ela acordou. Ela estava na sala de recuperação, o médico estava lá e o médico explicou-lhe que algo impressionante tinha acontecido. Quando ele olhou para dentro dela na sala de operações, através de um laparoscópio, faz-se uma pequena incisão no abdômen, olha-se para dentro, ele disse: a sua endometriose praticamente desapareceu. E a razão de ainda ter alguma dor é que tinha cicatrizes onde costumava estar e tinha algumas aderências que eu libertei, mas acho que agora vai ficar bem. Eu acho que não precisa de uma histerectomia. Eu não fiz a histerectomia. Você ainda tem o seu útero. E ela falou do facto de ter mudado a sua dieta. Mas o médico não estava a acreditar nisso. Ele disse: os alimentos não causam esta doença. Na verdade, isto só pode ser um milagre. Bem, eu quero elogiar aquele doutor por não lhe ter tirado o útero. Mas o que ele não estava a entender é que quando se aumenta a fibra e corta a gordura, os níveis de estrogênio diminuem. E quando os níveis de estrogênio diminuem, há menos pressão para que a endometriose continue e pode regredir e desaparecer. Então, ela perdeu muito peso e ela não era infértil. Ela tem 3 filhos saudáveis e agora ela ensina a outras pessoas como melhorar a sua saúde e como recuperar a sua própria saúde. Mas agora eu mencionei o queijo. A Catherine adorava queijo. Será que o queijo tem hormonas? Sim, tem. O queijo vem de uma vaca e nas leitarias as vacas são inseminadas todos os anos para maximizar a sua produção de leite. E quando estão grávidas, elas são ordenhadas durante a gravidez. Ou seja, todos os anos dão à luz, são ordenhadas, mas são engravidadas pouco depois e são ordenhadas até à gravidez seguinte. E a razão por que isso é importante é esta. Uma vaca produz estrogênio de qualquer maneira. O estrogênio entra no leite, mas quanto mais tempo durar a gravidez, mais estrogênio entra no seu leite. Quando bebe um copo de leite, ou come uma fatia de queijo, ou come um iogurte, está a obter estrogénios da vaca. É isso mesmo. Não existe leite sem hormonas. Todos têm. Ok, e a soja?
Algumas pessoas têm receio dos produtos de soja. Eles pensam, talvez a soja contribua para o risco de cancro. O que estão a pensar são isoflavonas, como daidzeína ou genisteína, e estas são isoflavonas que estão em produtos de soja e que se ligam a receptores de estrogênio. E isso fez as pessoas pensar que é uma espécie de estradiol que talvez provoque cancro. Bem, os investigadores investigaram uma meta-análise de 8 estudos diferentes em asiáticos e asio-americanos que mostraram que uma elevada ingestão de soja estava na realidade associada a um risco reduzido de cancro da mama. As mulheres que consumiam mais soja, leite de tofu, esse tipo de coisas, tinham 29% menos risco de cancro de mama em comparação com as mulheres que ignoravam a soja. E as mulheres que tinham tido cancro da mama no passado, se fossem grandes consumidores de soja, tinham cerca de 25 ou 30% de redução na sua probabilidade de morrerem do seu cancro de mama. Então os produtos de soja reduzem o risco de contrair o cancro e reduzem o risco de morrer de cancro se o teve no passado. Portanto, os produtos de soja parecem estar ok. Muito bem. Então já falámos sobre insulina, falámos de estrogênio, falemos agora de uma tiroide saudável. A sua tiroide supervisiona a sua utilização de energia e é um órgão modesto que provavelmente nem sequer sabia que estava aí, mesmo na base do seu pescoço. Então como podem as coisas correr mal com a minha tiroide? Bem, hipotiroidismo. Hipo significa baixo. E baixos níveis de hormonas da tiroide significam que vai sentir-se fraco, cansado, sensível ao frio. É como se o seu corpo estivesse a desligar-se. Não está a funcionar bem. Agora, o oposto também pode acontecer. Hipertiroidismo. Hipertiroidismo significa que tem demasiadas hormonas da tiroide no sangue. E isso pode causar perda de peso, a maioria das vezes, embora por vezes haja algum ganho de peso paradoxal. A sua pulsação também aumenta e sente-se nervoso, basicamente sente-se acelerado. Nenhum dos dois é saudável. Então vejamos. Isto é a hormona da tiroide, tiroxina, T4. Vê ali aqueles átomos grandes e roxos? Aquilo é iodo. E para a sua tiroide fazer esta hormona, o iodo é essencial. Se não tiver iodo, não a pode fazer. Mas em 1924, a empresa Morton começou a comercializar sal iodado com estas latas azuis, a rapariga do guarda-chuva. E quase da noite para o dia, os americanos tinham iodo em abundância na sua dieta e deixou de se ver tanta deficiência em iodo. Bem, hoje nós somos avançados, não é? Temos sal marinho, sal dos Himalaias, sal kosher, e eles podem não ser iodados, a menos que esteja escrito no rótulo que são. Isso significa que pode estar a precisar de iodo. O que é que podemos fazer? Bem, a indústria dos laticínios gosta de dizer consuma laticínios, eles têm iodo. E é verdade, há algum iodo nos laticínios, mas sabem de onde vem? Parte dele vem dos suplementos de iodo que deram à vaca e o resto vem dos desinfetantes que são usados no úbere delas, porque fica com lama, fezes, leite endurecido e o úbere é limpo antes da ordenha. Mas eles utilizam um desinfetante que contém iodo. E depois de desinfetarem as tetas e o úbere e depois de ligarem à máquina de ordenha, um pouco do desinfetante e das coisas que estava a desinfetar descem pelo tubo até ao leite. E assim ficam vestidos de todas essas coisas. Não é a fonte mais apetitosa ou útil, não é? Mas há uma fonte melhor e são vegetais marinhos, algas marinhas. Sim, algas marinhas. Se for a um restaurante de sushi, não peçam o sushi de peixe, peçam de pepino ou de espargos. O nori, no qual está embrulhado, é uma alga marinha saudável, cheia de iodo. O wakame, na sua sopa de miso, é a mesma coisa. E arame, se ainda não conheceu arame, é uma alga marinha fina e delicada. E no meu livro, O Seu Corpo em Equilíbrio, tem uma receita que eu adorava que tentasse. Peguem fatias de pepino super finas, espalham direitinho num prato e polvilham com um pouco de sumo de limão ou vinagre, um pouco de arame, um toque de sal, deixa repousar e vai tornar-se a salada mais delicada que alguma vez comeu. E a sua tiroide começa a torcer por si, porque de repente está a dar-lhe o que ela precisa e ela dá-lhe o que você precisa: energia. A questão é que, quando eu era criança, eu cresci em Fargo, na Dakota do Norte, e nós não conhecíamos algas marinhas. Mas os nossos amigos japoneses ensinaram-nos de que há muitas maneiras de a tornar parte da sua rotina culinária. E isso é ótimo. Mas nos Estados Unidos, a maior razão para a tiroide baixa ou alta não é a ausência de iodo, são os anticorpos da tiroide.
Ou seja, os seus glóbulos brancos criam anticorpos que são como torpedos microscópicos. São pequenas moléculas proteicas e eu chamo-lhes torpedos porque são glóbulos brancos que as produzem. E estão a tentar atacar vírus, bactérias, coisas que entram no seu corpo. Estão à procura de coisas que não pertencem lá. Uma célula cancerígena. Os seus glóbulos brancos vão fazer anticorpos para tentar acabar com eles. Neste caso, os anticorpos estão a ser feitos pelo seu corpo e, por alguma razão, estão a atacar a sua glândula da tiroide. Os anticorpos estão a impedir a sua tiroide de ser capaz de fazer a hormona da tiroide normalmente e assim acaba por ficar com uma tiroide baixa e que se chama tiroide de Hashimoto. É uma doença autoimune muito comum. Autoimune significa que o seu sistema imunitário o está a atacar a si. O oposto pode acontecer onde o seu corpo está a produzir anticorpos e agora estão a atacar o mecanismo regulador da sua tiroide para que esta não se possa desligar. E você acaba por ter hipertiroide. E aí isso chama-se doença de Graves. E este é o principal problema nos Estados Unidos, porque temos estes anticorpos no nosso sangue. Bem, será que a dieta tem algo a ver com eles? Talvez sim. No estudo Adventist Health 2, eles tiveram mais de 65 mil voluntários. Os voluntários cuidavam bem da sua saúde, na sua maioria não fumadores, mas variavam na sua dieta. Havia omnívoros, havia veganos, havia ovo-lacto-vegetarianos, pesco-vegetarianos e assim por diante. E eles compararam o seu risco de doença da tiroide. Isto foi o que eles encontraram. Se olhassem para o hipotiroidismo, tiroide baixa, os veganos tinham os melhores resultados, ou a menor prevalência da doença. Quem tinha os piores resultados? Quem teve mais hipotiroidismo? Foram os ovo-lacto-vegetarianos. Eles não comiam carne, mas compensavam com queijo, iogurte e outros laticínios. Referente ao hipertiroidismo, os veganos voltaram a ter os melhores resultados. Quem teve o pior agora foram os omnívoros. Eles comiam não apenas laticínios, mas também ovos, carne, frango e peixe. O que pensamos estar a acontecer é que as proteínas destes alimentos estão a despoletar a reação de anticorpos dentro do seu corpo para que a tiroide seja atacada. Sim, precisamos de mais investigação neste assunto, mas muitas pessoas estão a mudar a sua dieta agora para tentarem ter os mesmos benefícios deste estudo. Esta é a Nancy. A Nancy é uma contabilista de 49 anos de idade. Ela tinha tido hipotiroide durante 30 anos. Ela foi diagnosticada aos 19 anos de idade. Ela tinha excesso de peso, 120 kg. Ela estava sempre cansada, sensível ao frio e era tratada com a hormona da tiroide, levotiroxina, 125 microgramas por dia. E o seu colesterol aumentou até aos 265, o que não é bom. Mas ela decidiu experimentar uma dieta vegan à base de plantas e o seu peso caiu para os 68, o que é muito bom. O seu colesterol baixou para os 148, o que é fenomenal, e a sua tiroide voltou ao normal. O seu médico parou a medicação e ela recuperou a sua energia, ela recuperou a sua vida. E em vez de se sentir um pouco lenta e em baixo de forma, ela decidiu: eu sinto-me tão bem que eu vou calçar os meus ténis. E foi isso que ela fez. E ela começou realmente a desfrutar a vida outra vez. Será que esta pode ser você? Bem, não despeça ao seu médico, não cancele a sua consulta médica e não deite fora os seus comprimidos. Diga ao seu médico: eu quero ver o que uma dieta saudável à base de plantas pode fazer por mim. Será que pode fazer o meu acompanhamento enquanto eu experimento? O seu médico de certeza que vai dizer: claro, experimente. Nós podemos fazer análises ao sangue regularmente. E eu encorajava-o a fazer isso. Veja como se sente e mantenha contacto com o seu médico durante o percurso. Ok, uma dieta saudável. Frutas, cereais, legumes, vegetais. Não se esqueça da vitamina B12. Precisa disso para nervos saudáveis e sangue saudável. A vitamina B12 é algo que todos precisamos, mas não é feita nos animais ou nas plantas. É feita por bactérias. E muitas pessoas obtêm pouca vitamina B12. Quem consome carne tem alguma, porque as bactérias do intestino de uma vaca normalmente a produzem. Alguma vai na carne ou no leite, mas numa dieta vegan não se pode contar com essa fonte. Mas, na realidade, todos deveriam suplementar com a vitamina B12. A quantidade necessária é cerca de 2,4 microgramas por dia. Se for ver online, provavelmente verá que os suplementos mais pequenos têm cerca de 100 microgramas, e está bom, 100, 200, 500, todos eles estão dentro dos limites. Provavelmente não precisa dos enormes como 5.000 microgramas por dia, a menos que o seu médico lhe diga especificamente para o tomar.
Ok, por esta altura já deve estar a pensar. Eu gostava de equilibrar as minhas hormonas, gostava de pôr a minha insulina a funcionar corretamente, as minhas hormonas sexuais a funcionar corretamente, a minha hormona tiroide. E há muitas outras doenças que podemos combater com a comida, como por exemplo afrontamentos da menopausa. Mas como é que eu faço estas mudanças na dieta? Por onde é que eu começo? Deixem-me partilhar convosco como é que fazemos. Já o fizemos com milhares de pessoas nos nossos estudos de investigação e no nosso centro médico Barnard Medical Center em Washington e nunca vi ninguém incapaz de o fazer. Primeiro passo: verifiquem quais são as possibilidades. O que eu quero dizer é, durante uma semana, 7 dias, verifiquem os possíveis alimentos que poderiam comer caso já não precisassem de comer produtos animais. Levem um papel e escrevam pequeno almoço, almoço, jantar e snacks. E têm uma semana para verificar as possibilidades, ou seja, pensar nos alimentos que iria comer se fosse vegan e escrevê-los numa lista. Que tipo de comida seria? Bem, vamos ver para o pequeno almoço. Bem, normalmente como papas de aveia com leite. Acho que poderia deixar o leite de parte e pôr um pouco de canela e passas. Acho que ficava bem. Panquecas de mirtilo sem manteiga? Sim, isso é vegan. Eu como os meus cereais com leite de vaca. Acho que poderia experimentar leite de amêndoa? Acho que sim, nunca experimentei. Bem, tem 7 dias, experimente. Se gostar, escreva-o na sua lista. Almoço e jantar. Posso comer uma pizza vegetariana sem queijo? Claro. Poderia ser chili vegetariano? Poderia ser um wrap de feijão? Tem muitas coisas que você pode experimentar. Tem 7 dias. Veja as possibilidades. Se for comer fora, os restaurantes italianos têm boas massas com um molho de arrabbiata vegan. Têm pasta e fagioli, têm boas saladas e legumes grelhados à parte. Cozinha da América Latina. Arroz e feijão, tem wraps de feijão, tacos vegetarianos, farritas vegetarianas, tem muitas coisas fantásticas. Pode ser chinês. Eles provavelmente têm 3 dúzias de pratos de arroz, tofu, vegetais, todos eles veganos. Ou pontos extra para restaurantes japoneses, porque não só têm muitas escolhas veganas, como também tendem a não exagerar no óleo, que é um dos calcanhares de Aquiles de muita cozinha de restaurante, infelizmente. Por isso, vá lá e peça o sushi vegetariano ou o seu edamame, ou o que quer que seja, veja o que consegue encontrar. Agora, a fast food não é o topo da arte culinária, mas vai descobrir que todos os lugares, desde Taco Bell à Subway, têm opções veganas se desejar. Coloque-as na sua lista. Muito bem, portanto, após 7 dias, verifiquei as possibilidades e fiquei com uma lista bastante boa. Agora, segundo passo. Agora que já tem a sua lista, agora que já verificou as possibilidades, o segundo passo é, durante 21 dias, 3 semanas, seja vegan e coma esses alimentos. É fácil. Isto porque, em primeiro lugar, eu consigo fazer qualquer coisa durante 21 dias. E em segundo lugar, eu já fiz a minha lista. Aliás, já tenho tudo em stock. Eu estou pronto. Ok, então, nos próximos 21 dias vamos comer da nossa lista de alimentos saudáveis. Nesses 21 dias, nenhum produto animal, manter os óleos muito baixos, seja óleo vegetal ou azeite, e vamos estar tão perto de uma dieta perfeita quanto humanamente possível. E no final dos 21 dias, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, está mais saudável, está a perder peso, sente-se melhor e se tiver diabetes, o seu açúcar no sangue está a descer. Pode ter caído de tal forma que precisa até de reduzir os seus medicamentos. Se tiver diabetes e se estiver a tomar medicamentos, diga ao seu médico ou profissional de saúde que está a fazer esta dieta, porque ela é poderosa. A segunda coisa que vai acontecer é que, para além das mudanças físicas, vai notar que os seus gostos estão a mudar e descobre que pode viver sem as carnes e coisas que pensava serem essenciais e que já não as deseja. E está a descobrir todos os tipos de novos sabores e novas receitas e novos websites e novos programas de todos os tipos. Aliás, descobriu muitos novos amigos que estão a fazer o mesmo tipo de dieta e que se perguntam onde é que esteve durante todo este tempo. Então, que isso aconteça. E não o faça mais ou menos à terça ou à sexta-feira. Faça-o todos os dias, durante 3 semanas. Isso vai mudar a sua vida. Temos uma série de ferramentas que irão facilitar a sua vida. Uma chama-se 21 Day Vegan Kickstart. É uma aplicação, está no seu iPhone, está no seu Android e é grátis. E tem menus, receitas, vídeos de culinária em inglês e em espanhol. Desenvolvemos-lo como uma ferramenta de cuidados ao paciente para os nossos médicos usarem e eles usam. Mas muitas pessoas não estão à espera que o seu médico lhes diga para usar. Pode ir à internet, 21 Day Vegan Kickstart, ou também no seu iPhone ou Android e descarregá-lo para começar. Vai adorar, é muito fixe. E este é o meu livro. O teu corpo em equilíbrio.
Deixe-me incentivá-lo a partilhar isto com outras pessoas, porque, como disse no início, a velha ideia era que temos alimentos que nos trazem doenças, o que é verdade, mas precisamos de controlar as coisas de uma forma mais sofisticada. Primeiro, tem tudo a ver com o controle das hormonas sexuais. Tudo desde melhorar a fertilidade até lidar com cólicas menstruais e lidar com a menopausa. Sim, se estiver a lidar com afrontamentos, corra, não ande. Corra para este programa de controle hormonal. É espantoso. Eu vou mostrar-lhe como pode acabar com os seus afrontamentos. A segunda parte é sobre metabolismo e humor, disfunção eréctil, diabetes, doença da tiroide, humor e stress da pele e do cabelo. E depois, na terceira parte, vamos falar sobre o que é uma dieta saudável. Eu vou acompanhar-te e é fácil de fazer. Mas também vamos mais longe. Há produtos químicos em algumas das coisas que se come e que se quer evitar. Também os vamos evitar, porque alguns deles podem perturbar a sua atividade hormonal. Depois damos menus e receitas. E quero dar um elogio à Lindsay S. Nixon, que fez todas as receitas para o livro O Seu Corpo em Equilíbrio. A Lindsay fez um trabalho brilhante em fazer receitas que são deliciosas, simples, conhecidas e rápidas de fazer. Por isso, deem uma olhadela. E deixem-me pedir-vos que não experimentem isto sozinhos. Há um número enorme de gente a ver este programa neste momento, mas as pessoas que mais precisam desta informação não estão a ver este programa. Elas nunca ouviram falar dele. Porquê? Porque só têm 12 anos de idade e vão à escola. E na escola é-lhes dito que os nuggets de frango são alimentos saudáveis, ou que uma grande pizza de queijo com pepperoni é saudável. É isso que eles aprendem. Dizem-lhes que precisam de beber leite todos os dias, mas ninguém lhes diz que têm estrogénios. Ninguém lhes diz que existem alternativas melhores. E eles crescem e à medida que têm dores menstruais é-lhes dito: bem, isso é apenas a sorte que as mulheres têm na vida. E se desenvolvem diabetes é-lhes dito: bem, acho que deve ser genético, certo? E quando têm problemas de fertilidade e lhes é dito para fazerem testes e talvez tratamentos caros, é-lhes dito que é a vontade de Deus. Parem. Não podemos mudar tudo, mas há muita coisa que podemos mudar. Assim que aprendemos como o nosso sistema funciona, assim que aprendermos como as hormonas controlam o nosso corpo e os alimentos controlam as nossas hormonas, temos poder. Por isso, permitam-me que vos peça para aprenderem isto por vós próprios. Mas mais importante do que isso, deixem-me pedir-lhes que se liguem a outras pessoas e que partilham o que aprenderam. Eles precisam desta informação. E vocês têm-na.